Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, bom dia. Então vamos meditar um pouco a palavra de Deus, que é administrada pela Santa Igreja para nós nesse 25º domingo do tempo comum. Primeira leitura tirada do livro do profeta Amós. Amós é um profeta que viveu no século VIII antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Ali para o ano 730, quando ele atuou, e nós temos notícia na leitura do profeta Amós, que hoje uma parte da primeira leitura é tirada desse profeta, desse livro, desse profeta. Então ele viveu 730 anos antes de Cristo e era um lavrador. Ele era lavrador e também pastor de ovelhas. Era de um canto de Israel, da Judéia, do norte, e Deus o suscitou para que ele fosse até a sede do governo de Israel e da sede religiosa do templo e conversasse um pouco com as autoridades de então, religiosas, civis. E o que ele conversou está no livro do profeta Amós, um livro pequeno que vale a pena a gente chegar em casa, pegar o livro do profeta Amós e fazer uma leitura meditativa sobre o profeta Amós no seu tempo. Mas o que ele constatou é que os comerciantes de então, mas não só os comerciantes, os sacerdotes também faziam do templo um comércio. A parte religiosa, a civil, a militar, a religiosa, todas estavam envolvidas, todas elas pertencentes a Israel, ao povo de Israel, a não ser os romanos, mas que estavam fazendo da vida religiosa do seu tempo um comércio. Nesse passo aqui, o profeta Amós constata que o pessoal, o negociante, estava com pressa que passasse logo o dia de sábado, que era o dia da devoção, de prestar culto a Deus, para poderem vender o trigo estragado, para mexer na balança, para favorecer ao comerciante de então, e mexer nas medidas também, para diminuir a quantidade que fosse 20 litros, por exemplo, colocava 18 litros e assim passando os outros para trás. E Deus não gostou, porque Israel sabia lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, principalmente Deuteronômio, há uma série de ensinamentos de Deus para que a gente não passe os outros para trás. E nessa época, Amós constatou isso. E reclamou, o profeta começou a falar, e as autoridades ficaram incomodadas, as autoridades religiosas,
Então disseram assim ao profeta: vai embora daqui, você está nos incomodando, aqui mora o rei, você está exagerando a coisa, não é bem assim. E o profeta disse: eu vim para ficar, sou do norte, sou roceiro, sou lavrador, mas eu vim com essa missão, por isso eu não saio daqui enquanto não colocar vocês em dia, enquanto não chamar a atenção de todas as autoridades aqui. E o profeta falou com a força de Deus. Aceitaram, não aceitaram, mas o profeta foi perseguido. No entanto, ele deu o recado de Deus, cumpriu a sua missão. Mas o que resume aqui é que quem tinha poder, quem tinha riqueza, estava explorando o pequeno. E Deus não tolera que o grande explore o pequeno. E Deus disse: nunca mais eu vou esquecer, Israel, do que você está fazendo hoje. Mandei o profeta para vocês se corrigirem. Se não se corrigirem, eu não vou me esquecer do erro de vocês, dessa ganância de vocês. Então, é o espírito da primeira leitura. No Evangelho, o Evangelho tem Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 13. E nós lemos hoje Mateus capítulo 16, versículos 10 ao 13. De modo que esse trecho que foi proclamado hoje, não é que esteja faltando, mas tem toda uma parte aqui antes que fala do administrador infiel. Administrador infiel. Mas o que nos interessa hoje é como é que o cristão deve agir para administrar o dinheiro. Aqui fala do dinheiro, mas também de todos os bens. Como é que o cristão sabe que está administrando bem o seu dinheiro, que pode servir para a iniquidade, para a corrupção, para a desonestidade? É quando ele está administrando bem o dinheiro, ele está administrando justamente o dinheiro, quando ele põe o foco na realidade maior, que é Deus, a vida. Então, primeiro Deus e depois o dinheiro. Não podemos demonizar o dinheiro, porque dos que estão aqui, nenhum já viveu sem o dinheiro. Todos nós, eu também. A gente precisa do dinheiro. É um esquema que fizeram e nós, enquanto não se inventar outro meio, nós vamos depender do dinheiro. Agora, esse dinheiro, Jesus ensina para nós que deve existir para nós servirmos a nossa família. O homem precisa da família, o homem tem os atributos, tem as suas necessidades. A família, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, a esposa, o esposo, o filho, a filha. E essa família precisa de um lugar para morar, precisa de uma casa para morar, um lote, um terreno, precisa construir a casa, precisa ter um emprego, precisa, quem sabe, um carro para andar, e assim por diante. Precisa ir um lazer de vez em quando, fazer um passeio, isso também é bom. Agora, que isso tudo não seja pretexto para que o cristão, a cristã, deixe de lado, né, o principal, que é Deus. Eu não posso me afogar no dinheiro, eu não posso me afogar na riqueza. E como é que eu devo fazer? Administrar bem o dinheiro? Se está um pouco sobrando, para a maioria não sobra, mas para alguns pode estar sobrando. E Santo Agostinho diz que como é que eu fico entendendo que eu já estou rico? Quando tem coisa sobrando em minha vida. Quando tem coisa sobrando em minha vida, eu estou rico, né? Então, o ensinamento de Jesus nesse Evangelho é que o dinheiro sirva para a minha família e sirva para ajudar o irmão. Dando esmola, talvez um pouco, mas sobretudo, nesse mundo de tanto desemprego, quem sabe tem um recurso, faz uma pequena, é o meu pensamento, mas não sei se é por aí, que eu não sou técnico, não entendo de economia, mas também, quem sabe, fazendo com que o dinheirinho circule, uma pequena empresa, dando um emprego, 2 empregos, 3 empregos para alguém nesse mundo tão cheio de desempregados. Cada um vai saber administrar o dinheiro.
Então, não podemos servir a Deus o dinheiro em segundo lugar, Deus em primeiro, e esse dinheiro em segundo lugar vai para o primeiro também, que é para servir ao próximo. O doutor da lei perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, e Santo Agostinho também diz que na ordem do preceito, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Na ordem da execução, o primeiro mandamento é amar o próximo. Porque se você ama o próximo, se você ajuda o próximo, você está servindo a Deus, conforme a primeira leitura, profeta Amós. Então você está servindo a Deus. De modo que a gente precisa ter inteligência, a inteligência daquele administrador infiel que administrava os bens de seu patrão e dava calote nos outros, mas isso não foi elogiado pelo patrão nem por Deus. O que foi elogiado é a esperteza desse senhor na administração dos bens. Então, o cristão precisa ser esperto também, ter inteligência também na administração do bem. E essa inteligência consiste em Deus em primeiro lugar e depois os bens materiais. Diz o Evangelho, quem não é fiel nas coisas pequenas? As coisas pequenas são todas as coisas que me cercam durante a minha vida. As coisas grandes são a vida eterna. As coisas grandes são a vida eterna. Jesus disse, se você é fiel no pouco, isto é, se você usou seus bens para servir os irmãos, a começar de sua família, de você mesmo, você receberá um bem maior, a vida eterna. Se eu for mesquinho, egoísta, concentrado, avarento, então eu com certeza não vou receber os bens maiores que advêm da vida eterna. Ainda os bens não é só o dinheiro, mas os bens é tudo. Quando Jesus entrou no mundo, o Salmo 8º, algum lugar da carta aos Hebreus também, diz assim, quando Jesus entrou no mundo, agradeceu ao Pai, né? Disse assim, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E Jesus agradece a Deus, por quê? Qual o motivo que faz Jesus agradecer a Deus? Porque Jesus é Espírito, mas agora Jesus disse ao Pai, tu me deste um corpo, Daqui a pouco na Eucaristia, nós vamos pedir a Deus, Jesus fala, isto é o meu corpo, o corpo que ele recebeu e viveu 30, 40 anos aqui no meio de nós, e ele anunciou o Evangelho. Por isso, e fez o bem, passou fazendo bem às pessoas. Por isso, Jesus agradece ao Pai, porque o Pai deu um corpo para ele. E com esse corpo ele serviu, passou fazendo o bem. Então, o primeiro dom que nós temos é o nosso corpo. Quando você nasceu, você ganhou um corpo. Quando você foi concebida, você ganhou um corpo. E nasceu com esse corpo, alma que se movimenta, faz teu corpo movimentar, e o espírito também, que tem dimensão terrena, mas dimensão de eternidade. Então só isso é motivo muito grande para você dar graças a Deus, como Jesus deu graças a Deus. Então o bem maior que você tem é o seu corpo, a sua saúde, a sua inteligência, a sua doença também. Quando a gente vai ficando idoso, a gente vai ficando cheio de problemas, mas a doença também faz parte, porque pela doença, pelas limitações nossas, nós somos juntados, assimilados pelo Cristo que está na cruz, o Cristo crucificado. E o meu sofrimento, a minha dor, durante a minha vida toda, o meu trabalho, tudo se liga ao crucificado para a redenção do mundo, para a minha salvação, para a salvação do mundo. Então você ganhou um corpo, dê graças a Deus por esse corpo. Jamais se invente suicidar-se. O suicídio não é por aí. Então você ganhou um corpo, é motivo para dar graças a Deus. E aí, através do teu corpo, você vai adquirindo muitas coisas, muitas coisas,
que muitas vezes também não são tão necessárias assim. Então você tem que ter o Espírito de Deus para discernir, para separar. Eu preciso disso, não preciso daquilo. Preciso dessa outra coisa, não preciso daquela. Então você vai abrindo mão disso dentro do Espírito do Evangelho de hoje, da primeira leitura. Cada um, então, diante de um Evangelho como esse, diante da primeira leitura, do Salmo também. Então cada um precisa fazer uma avaliação dos seus bens, o que é necessário para você e para a sua família e o que não é necessário. Um evangelho como esse, a primeira leitura também nos lança a nós fazermos uma avaliação profunda com a força do Espírito Santo para deixar de lado aquilo que não nos convém. Eu passei por ali perto de um bosque hoje e vi, eu não sei nem o nome lá, me mostraram, mas eu vi uma cerca e na cerca uns cordões pendurados lá, roupas, muitas roupas penduradas lá, e quem passa por lá e pega aquela roupa, que estiver exposto lá, e diz uns ensinamentos bonitos. Pegue o que você precisa, olhe que outras pessoas precisam também. Leve para casa só o que você precisa e você deixa para os outros também. Um bom ensinamento. O espírito do Evangelho de hoje, o espírito da primeira leitura de hoje. Esse pessoal que está agindo assim, faz muito bem. Não se vive só de esmola, mas isso também ajuda. Então, é muita coisa que eu vou parar por aqui sobre o Evangelho e vou um pouquinho na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Essa semana toda apareceu na missa a primeira leitura tirada de Timóteo. Timóteo é bispo de uma cidade chamada Éfeso. E então ele criou aquela comunidade, mas São Paulo era missionário e ia para a frente, sempre para a frente. E deixou um jovem presbítero, diácono, presbítero, depois bispo, naquela comunidade. E São Paulo está sempre instruindo a Timóteo para anunciar o Evangelho. Tem muita gente atrapalhando a comunidade. Timóteo ensina o Evangelho conforme Paulo ensinou, outros ensinam diferente, estão criando uma confusão. Mas São Paulo confirma com Timóteo: prega o que eu ensinei para vocês, prega a palavra a tempo, fora de tempo, porque vai chegar um tempo também que os homens não suportarão a sã doutrina e sentirão uma coceira nos ouvidos com vontade de ouvir. Ouve o que a palavra de Deus, mas ouve tudo também, ouvem tudo também. É o tempo de hoje. A gente ouve a palavra de Deus, mas somos bombardeados com tanta notícia na televisão, no rádio, WhatsApp, essas coisas todas, celular. Então nós somos bombardeados com isso. Temos coceira nos ouvidos para ouvir, mas nós precisamos centrar em Deus. O Evangelho nos fala isso. Nós precisamos centrar a nossa vida em Deus. E São Paulo diz a Timóteo que a comunidade de Timóteo é muito rica, porque tem os que criam casa, mas tem muita gente seguindo o Evangelho. E a riqueza maior, diz São Paulo a Timóteo, a riqueza maior, Timóteo, da tua comunidade é a presença de Jesus. Jesus, aquele que foi manifestou-se na carne aqui na terra, foi ajustado, foi aprovado pelos anjos, foi contemplado pelo Espírito Santo, foi anunciado ao mundo, pregado no mundo, foi acreditado no mundo e foi exaltado na glória. Então Cristo está no meio de você. Então não se canse de anunciar o Evangelho, não se canse de fazer o bem. E a riqueza da tua comunidade deve ser distribuída em duas etapas. A primeira é a oração. Deus quer que todo mundo alcance a salvação. E por isso você vai com a tua comunidade orar sempre, rezar sempre, com súplicas, orações, fazer a vontade de Deus. A tua oração alcance o mundo inteiro, ajude os missionários a anunciar o Evangelho. E a segunda coisa, Timóteo, é você praticar o bem com a tua comunidade, sempre olhando os necessitados da comunidade
para que todos cresçam diante de Deus, diante dos homens. Então, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo que nos deu um corpo, que Jesus, o Pai, que nos deu um corpo, Deus que nos deu um corpo, com tanta corpo, alma, espírito e tempos de vida aqui na terra, e que o Espírito Santo de Deus que nos deu a família, nos deu tantos amigos, esse Espírito de Deus nos conduza nesse domingo, mas também nos conduza durante a nossa vida que falta para nós chegarmos na eternidade. O Espírito Santo de Deus nos conduza para que nós possamos, com o coração aberto, servir a Deus, servir aos irmãos e, sobretudo, receber as coisas grandes na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.